Olá pessoal, bem-vindos a mais um super vídeo aqui do canal Arqueologia com Érica. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais estudos, pesquisas, novidades na área da arqueologia. E hoje estou aqui com mais novidades nessa área, uma grande descoberta, pessoal. Mas antes de falar sobre ela, só lembrando que o canal Arqueologia com Érica também está no Instagram e o link está aqui na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? E vamos direto ao assunto do nosso vídeo. Então, pessoal, é sobre a descoberta do primeiro mapa conhecido do céu noturno, né, que foi encontrado ali escondido num pergaminho medieval. Um pergaminho medieval de um mosteiro no Egito. Ele rendeu assim um tesouro surpreendente para os pesquisadores, escondido ali sob textos cristãos. Assim, pessoal, os estudiosos eles descobriram que parece ser parte do catálogo de estrelas há muito perdido do astrônomo Hiparco, que se acredita ser a primeira tentativa conhecida de mapear todo o céu. Olha que descoberta fantástica, interessante tanto para a arqueologia como para a astronomia. A arqueoastronomia, que é uma área que eu simplesmente amo dentro do estudo da arqueologia. E assim, pessoal, os estudiosos, eles procuram o catálogo de Hiparco há séculos, há muito tempo mesmo. James Evans, que é historiador de astronomia da Universidade de Puget Sound, em Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos, ele descreve a descoberta como rara e muito notável. Evans diz que isso prova que Hiparco, muitas vezes considerado o maior astrônomo da Grécia Antiga, ele realmente mapeou os céus séculos antes de outras tentativas conhecidas. Então ele também ilumina um momento crucial no nascimento da ciência, quando assim os astrônomos eles deixaram de simplesmente descrever ali os padrões que viam no céu para medi-los e predizê-los. Então o manuscrito ele veio do mosteiro ortodoxo grego, ali de Santa Catarina, na Península do Sinai, um local fantástico, muito lindo, ali no Egito, né? Tem até um estudo sobre esse local, pessoal, lá no Instagram, Arqueologia com Érica. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem ainda não acompanha os estudos lá, eu já postei um estudo, uma pesquisa sobre esse local, mostrando detalhes. Então, esse manuscrito, ele veio desse mosteiro ortodoxo grego de Santa Catarina, ali na Península do Sinai, no Egito, mas a maioria de suas 146 folhas ou fólios, eles são agora de propriedade do Museu da Bíblia em Washington, D.C., nos Estados Unidos. E as páginas, elas contêm o Codex Climace Rescriptus, uma coleção de textos siríacos escritos ali nos séculos 10 ou 11. Então, assim, pessoal, mas o códice, ele é um palimpsesto, que é um pergaminho que foi raspado do texto antigo pelo escriba para que pudesse ser reutilizado. E pensava-se que a escrita mais antiga continha mais textos cristãos, e em 2012 o estudioso bíblico Peter Williams, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, ele pediu a seus alunos que estudassem as páginas como um projeto de verão. E um deles, Jamie Clare, avistou inesperadamente uma passagem em grego, frequentemente atribuída ao astrônomo Eratóstenes. E em 2017 as páginas elas foram reanalisadas usando imagens multiespectrais de última geração. Então, pessoal, pesquisadores da Ear Manuscripts Electronic Library em Holly Hills States, Califórnia, e da Universidade de Rochester, em Nova York, eles tiraram 42 fotografias de cada uma dessas páginas em diferentes comprimentos de onda de luz e usaram ali algoritmos de computador para procurar combinações de frequências que assim aprimorassem o texto oculto. E 9 fólios eles revelaram material astronômico que, de acordo com a datação por radiocarbono ou carbono 14,
e também pelo estilo da escrita, provavelmente foi escrito ali nos séculos 5 ou 6. Inclui mitos de origem estelar de Eratóstenes e partes de um famoso poema do século III, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, chamado Phaenomena, que descreve todas as constelações. Então, enquanto examinava as imagens ali durante um bloqueio da gripe, né, daquele vírus, o vírus gripal, durante uma daquelas, como é que eu posso dizer, bloqueios devido à pandemia, Williams notou algo muito mais incomum. Ele alertou assim o historiador da ciência Victor Gisembert no Centro ali de Pesquisa Científica Nacional francês, o CNRS, em Paris. Ele ficou muito animado desde o início, pois ficou imediatamente claro que tínhamos coordenadas estelares. A passagem sobrevivente decifrada por Gisembert e seu colega Emmanuel Zing na Universidade Sorbonne, em Paris, tem cerca de uma página e ele indica o comprimento e a largura em graus da constelação Corona Borealis, a coroa do norte, e fornece assim as coordenadas para as estrelas em seus extremos norte, sul, leste e oeste. Então, várias linhas de evidência apontam Hiparco como fonte, começando pela forma idiosincrática como alguns dos dados são expressos. E, crucialmente, a precisão das medições do antigo astrônomo que permitiu que a equipe datasse essas observações. O fenômeno da precessão, no qual a Terra ela oscila lentamente em seu eixo em cerca de 1 grau a cada 72 anos, que significa que a posição das estrelas fixas muda lentamente no céu. E os pesquisadores eles conseguiram usar isso para verificar quando o antigo astrônomo deve ter feito suas descobertas, né, suas observações, e descobriram que essas coordenadas se encaixam ali aproximadamente em 129 antes da Era Comum, durante o tempo no qual Hiparco ele estava trabalhando. E até agora, pessoal, diz o pesquisador Evans, o único catálogo de estrelas que sobreviveu desde a antiguidade foi um compilado pelo astrônomo Cláudio Ptolomeu em Alexandria, lá no Egito, ali por volta do século II, né, da Era Comum. Seu tratado Almagesto, um dos textos científicos mais influentes da história, e ele estabeleceu um modelo matemático do cosmos, com a Terra no centro, que foi aceito por mais de 1.200 anos. Ele também deu ali as coordenadas e magnitudes de mais de 1.000 estrelas. No entanto, é mencionado várias vezes em fontes antigas que a pessoa que primeiro mediu as estrelas foi Hiparco, que trabalhou ali na ilha grega de Rhodes. 3 séculos antes, aproximadamente entre 190 e 120 antes da Era Comum. Então, os astrônomos babilônicos eles já haviam medido as posições de algumas estrelas ao redor do zodíaco, as constelações que ficam ao longo da eclíptica, que é o caminho anual do Sol contra as estrelas fixas vistas da Terra. Mas Hiparco foi o primeiro realmente a definir a localização das estrelas usando 2 coordenadas e também a mapear estrelas em todo o céu. Entre outras coisas, pessoal, foi o próprio Hiparco quem primeiro descobriu a precessão da Terra e modelou os movimentos ali aparentes do Sol e da Lua. Gisembert, o pesquisador e seus colegas, eles usaram os dados que descobriram para afirmar que as coordenadas de 3 outras constelações de estrelas, no caso a Ursa Maior, Ursa Menor e Draco, em um manuscrito latino medieval separado, conhecido como Aratos Latinos, também devem vir diretamente do astrônomo Hiparco. O novo fragmento, pessoal, deixa isso muito mais claro. Esse catálogo de estrelas que paira na literatura como uma coisa quase hipotética se tornou muito concreto.
E os pesquisadores eles pensam que a lista original de Hiparco, como a de Ptolomeu, incluiria observações de quase todas as estrelas visíveis no céu. E sem um telescópio, afirma o pesquisador Gisenberg, ele deve ter usado um tubo de observação conhecido como dióptra, ou um mecanismo ali chamado esfera armilar, que representa incontáveis horas de trabalho, com certeza muitas horas de trabalho empregadas. Então a relação entre Hiparco e Ptolomeu sempre foi obscura. Alguns estudiosos sugeriram que o catálogo de Hiparco nunca existiu. Outros, começando com o astrônomo do século XVI, o Tycho Brahe, argumentaram que Ptolomeu havia roubado os dados de Hiparco e os reivindicado como se fossem seus. Então, muitas pessoas pensam que Hiparco foi o verdadeiro grande descobridor. Diz assim o pesquisador Gisenberg, enquanto Ptolomeu foi um professor incrível que compilou o trabalho de seus antecessores. Então, a partir dos dados nos fragmentos, a equipe conclui que Ptolomeu não simplesmente copiou os números de Hiparco. As observações de Hiparco, elas parecem ser notavelmente mais precisas, com as coordenadas lidas até agora corretas dentro de um grau. Enquanto Ptolomeu ele baseou seu sistema de coordenadas na eclíptica, Hiparco ele usou o equador celeste, um sistema mais comum em mapas estelares modernos. Então essa descoberta ela enriquece nossa imagem sobre o astrônomo Hiparco. Isso nos dá um vislumbre fascinante do que ele realmente fez. E ao fazê-lo, lança luz sobre um desenvolvimento chave na civilização ocidental, a matematização da natureza, na qual assim os estudiosos que buscavam entender o universo deixaram de simplesmente descrever os padrões que viram para medir, calcular e até prever. Então Hiparco, pessoal, foi a figura central responsável por transformar a astronomia em uma ciência preditiva, em sua única obra sobrevivente. Então Hiparco ele criticou os escritores astronômicos anteriores por não se importarem com a precisão numérica em suas visões de órbitas e esferas celestes. Acredita-se que ele tenha sido inspirado, inclusive, por seu contato com astrônomos babilônicos e tenha tido acesso a séculos e séculos de suas observações precisas. Os babilônios, eles não tinham interesse em modelar como o sistema solar estava organizado em 3 dimensões, mas por causa de sua crença em presságios celestes, eles fizeram observações precisas e eles desenvolveram métodos matemáticos para modelar e prever o tempo de eventos como eclipses lunares, por exemplo. Com Hiparco, essa tradição ela se fundiu com a abordagem geométrica grega, diz o pesquisador Evans, e a astronomia moderna ela realmente começa a partir daí. Os pesquisadores eles esperam que, à medida que as técnicas de imagem elas melhorem, eles descubram mais coordenadas estelares, dando-lhes um conjunto maior de dados para estudar. Várias partes desse Codex Climaci Rescriptus, ainda não foram decifradas, nem tudo eles conseguiram averiguar. Também é possível que páginas adicionais do catálogo de estrelas sobrevivam na biblioteca lá do Mosteiro de Santa Catarina, que contém mais de 160 palimpsestos. Então, pessoal, esforços para lê-los, eles já revelaram textos médicos gregos anteriormente desconhecidos, incluindo ali receitas de medicamentos, olha só que interessante, instruções cirúrgicas e um guia de plantas medicinais. Além disso, pessoal, imagens multiespectrais de palimpsestos estão abrindo uma nova e rica fonte de textos antigos em arquivos ao redor do mundo. Só na Europa, por exemplo, existem literalmente milhares de palimpsestos nas principais bibliotecas. Assim afirma o pesquisador, um dos pesquisadores desse estudo, dessa descoberta, o Gisenberg.
Então, este é apenas um caso muito empolgante de uma possibilidade de pesquisa que pode ser ali ampliada a milhares de manuscritos, com assim descobertas incríveis todas as vezes. Então, pessoal, aqui eu finalizo esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa descoberta, que envolve não só arqueologia, como a astronomia também. Compartilhem desse estudo para mais e mais pessoas, para que esse conhecimento vá longe, vá adiante, para que a gente possa trazer mais mentes aqui para o Arqueologia com a Érica. Tá ok, galera? Então, desde já eu agradeço a todos que compartilham desses estudos. Não esqueçam de estar verificando as notificações se realmente estão ativadas, para vocês estarem sempre recebendo esses conteúdos incríveis. Tá ok, galera? E até o nosso próximo vídeo. Deixem o que vocês acharam dessa grande descoberta nos comentários. Tá ok? Tchau, tchau!